Irmãos, eu não escolhi esse tema, foi escolhido para mim e vou lhe ser sincero, eu fico olhando, né, nas questões das igrejas e eu sei que eu já escrevi algumas coisas a respeito, né, da igreja local e tentando esclarecer para o povo, mais do interior do que para nós aqui da cidade, mas eu quero muito enfatizar o fato de que, e foi muito excelente a palestra de hoje pelo pastor Paulo, meus irmãos, nós precisamos liderar, é isso que a Bíblia nos ensina. Se você não tem habilidade nata, não nasceu com isso, você vai ter que desenvolver essas habilidades de liderança. Precisa fazer isso. Você precisa liderar, primeiramente, a si mesmo, controlar a si mesmo, dominar a si mesmo. Você precisa, em seguida, ser o líder da tua família. E se você é pastor, líder, missionário, caso for, você precisa liderar a casa de Deus, que é outro, eu sempre costumo dizer, eu sou do interior, né? É outro cacho de banana, né? É diferente do que a família, é diferente de uma empresa, é diferente de qualquer coisa, um ministério, é diferente. O pastor Ageu, seu diretor aqui do instituto, não é a mesma coisa ser o pastor da Igreja Batista Monte Sinai, é diferente, né? Pois bem, então, Efésios capítulo 4, e eu vou ser rápido, tá? 10:04, né? Eu vou encerrar antes das 11 horas, se eu não desmaiar antes, tá? Esse calor tá massacrando todo mundo, estou sentindo muito isso aí, mas ore por mim. Mediador, o pastor, o líder na igreja, o irmão Manuel aqui, ele é o presidente da Igreja Batista Getsemane. Isso requer que ele seja o líder na parte jurídica e ele falou aqui, até quando ele começou na dirigência, da questão de liderar, né? De liderar. É preciso você assumir 5 páginas e sempre acaba indo mais, né? Olha, você como líder, e o pastor tocou nesse assunto, você como líder pastoral, líder de igreja, seja ela na parte jurídica ou espiritual, que seja, você está sempre colocado em situações em que você precisa tomar decisões e liderar. E isso vai gerar conflitos. Agora, tem vários tipos de conflitos, né? E não dá tempo para a gente entrar nesse assunto, mas os conflitos, na verdade, são comuns, são universais e são intermináveis. Intermináveis. Então, isso vaza para dentro da igreja. Desde que igrejas são compostas de pessoas têm problemas. Olha que coisa nova que eu estou falando aqui, né? Pessoas têm problemas. Então o pastor, o líder, a liderança, né, é mediação de conflitos. Quando eu estava no seminário em 1979, nós tínhamos uma classe na igreja, né? Igreja Batista Trindade era o nome da nossa igreja onde eu frequentava. Tinha um grupo de adolescentes, de mais ou menos uns 120 adolescentes na igreja. Sabe onde eles me colocaram? Me colocaram na mediação dos conflitos. Agora, não espiritualmente falando, quando um brigava com o outro, eu que tinha que entrar e partar a briga. Nós tínhamos 17 ônibus que saíam pela cidade e traziam as crianças e vinham de todo tipo de lar, todo tipo de situação, de abuso físico, mental, emocional, todo tipo de abuso. Então, a pessoa, a criança com seus 10 anos de idade vai botar para fora o que está sentindo, né? Porque não tem aquele controle, né? Então eu acabei apartando brigas, literalmente. Até levei um soco de graça, ainda bem que o menino era pequeno, né? Irmãos, os conflitos são variados, mas o maior conflito que nós temos aqui, eu não vou parar aqui muito tempo,
é a questão do conflito interno nosso próprio, né? Nós temos em nós os conflitos, talvez da nossa juventude, talvez da nossa criação, então nós precisamos abordar isso primeiro. Para nós podermos liderar, nós temos que aprender a ser liderados. Quando nós assumimos um posto, nós precisamos ocupar aquele lugar com toda a glória que vem com ela, que às vezes é apartar a briga entre duas irmãs na igreja, entre dois irmãos na igreja. Tem muito tipo de briga na igreja hoje que você vai ter que mediar como líder, querendo ou não. E tem que ter um pouco de tato, hein? Tem que ter um pouco de sabedoria. E aí, irmão, Alexandre estava vindo agora e ia falando comigo, pastor, né? Como é que eu vou liderar? Como é que eu vou ser líder? Que tipo de líder eu vou ser? A gente tem que desenvolver a liderança. Obrigado. Desenvolver a liderança. O que o EBBA faz? O pastor falou bem aqui, o diretor hoje de manhã. Ninguém forma pastor aqui. Quem faz isso é Deus. Nós damos informações e damos os caminhos, abrimos algumas portas, mas é você como líder, qualquer que seja o teu cargo de liderança na igreja, professor da EBD, professor das crianças, professora das crianças, você acaba liderando e você precisa ter a capacidade para liderar, e Deus vai lhe dar isso se te chamou para essa obra. Efésios 4, rapidinho aqui, eu vou olhar aqui no celular, vou demorar um pouco mais porque fico tocando nesse negócio para não apagar, né? A resolução dos conflitos da igreja do século 21. Eu vou falar dos conflitos da igreja do século I, porque é daí que nós estamos tirando da Bíblia, né? Os conflitos do século I, que são de todos os povos, de todos os tempos até agora. Mas nós estamos concentrando nas questões da igreja local. A igreja é cheia de pessoas, de culturas diferentes, de costumes diferentes, de personalidades diferentes, de objetivos diferentes, de uma criação diferente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado como nós falamos e lideramos e entender que há diferenças entre pessoas e pessoas. Um remédio não cabe para todos, né? Não me dê Tilenol, eu não me dou bem com Tilenol, eu preciso tomar aspirina, né? Não me dê, se eu estiver passando mal, não me dê Tilenol, vai me matar, né? Pois é, talvez é isso que alguém queira, né? Talvez eu dei um segredo a mais que não era para me dar, né? Irmãos, a gente está muito preocupado hoje em dia com coisas que talvez são banais na igreja, mas você como mediador, você tem que resolver, fazer resolução. Às vezes as pessoas têm a tentação de empurrar com a barriga, se eu posso usar essa frase, né? De ver se essas questões vão se resolvendo sozinhos. Não seja liderado, lidere. Você que precisa resolver essas questões, né? Efésios capítulo 4, 1 a 6 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andais de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Já podia parar aí, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui é muita coisa, né? Mas eu vou ter que pular verso 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Que grande desafio nós temos em liderar o teu rebanho. A nível, talvez até na família, que nós temos um rebanho também na família. Temos o rebanho da igreja, temos o rebanho do movimento espalhado pelo Brasil e no mundo todo. É muito peso, muito fardo para os ombros que não foram preparados, capacitados por Deus. Mesmo tendo traços naturais de liderança, não é o suficiente. Precisamos, ó Deus, da tua palavra para nos guiar, nos capacitar, nos fortalecer, nos encorajar, e da tua sabedoria, ó Deus, para podermos agir de forma certa e não errar. Então assim, Deus, te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Oramos. Amém. O que nós queremos hoje, irmãos, rapidamente, e nós já temos pouco tempo mesmo, mas nós queremos nos concentrar em três pontos principais hoje. Quais são as fontes dos conflitos? Antes que você pode dar o remédio, você precisa achar a causa do problema, né? Ruim é o bebê. O bebê chora, você não sabe onde dói, né? Você não sabe como resolver a questão da criança, porque ele não sabe te dizer. Então, primeiro, para você saber como resolver uma questão, precisa saber a causa das coisas. Então, as fontes dos conflitos, eu escrevi aqui rapidinho: a soberba e o orgulho. Essa é a maior das fontes de todos os problemas. A arrogância, o interesse próprio, a carnalidade. Isso vai gerar conflito, seja na família, na igreja, onde for, na comunidade, entre a política e assim por em diante, né? A segunda coisa, a desunião. É a causa histórica dos conflitos dentro da igreja, dentro do movimento e a fé cristã. A terceira coisa, há momento que os conflitos são causados por aqueles que se levantam para o bem da igreja. Às vezes há um conflito entre os dois lados. Eu já entrei numa igreja, época de política, que era dividida. Candidato A sentava do lado esquerdo, candidato B sentava do lado direito. E olha, durante a época da política eles não se comunicavam não, ficavam olhando um para o outro, né? Então, às vezes, tem um lado esquerdo da igreja que quer manter ela pura, biblicamente falando, e a outra parte da igreja que quer partir para outro objetivo, outra definição, né? Nós temos na palavra de Deus como a igreja deve ser, não precisamos da opinião de ninguém. Deus já escreveu na sua palavra como é a foto da igreja local. Então, é uma questão muito complexa, mas às vezes você pode causar conflito na igreja porque você está tentando manter a igreja no caminho bíblico para ela continuar como ela. Então, às vezes os conflitos são entre o bem e o mal dentro da própria igreja, eu digo assim, né? Falando. Para você pode criar um conflito dentro da igreja se você se levantar para defender a fé, ou em prol de uma causa justa, ou lutando pela própria sobrevivência da igreja, como a Bíblia define. Então, pode ser necessário lutar para restaurar o propósito bíblico da igreja. A igreja pode se desviar do seu propósito original, se esquecer de como deve ser a casa de Deus e se transformar numa empresa de fé. Pode sofrer mudanças na forma de louvor, pode acabar se tornando um lugar de entretenimento e espetáculos, como a gente está assistindo, né, ao nosso redor. Pode se desviar das doutrinas bíblicas, abandonar a doutrina dos apóstolos, e aí seria necessário você ou o grupo de pastores ou os líderes de uma própria igreja local se levantar e resistir, e isso vai gerar um conflito dentro da igreja.
Deus não chamou covarde. Gostei muito do que o pastor falou. Deus não chamou nenhum de vocês para ser covarde. Nenhum. Se você vê Jesus Cristo, às vezes ele estava bravo, né? Ele estava bravo. Por 2 vezes no ministério dele, ele fez um chicote. Expulsou o pessoal do templo. Pensa que ele chegou lá e disse, por favor, saia. Não foi assim não, a Bíblia não explica isso. Então ele gerou um conflito ali. Gerou um conflito entre os saduceus e fariseus. Gerou conflitos em muitas instâncias, porque ele estava defendendo a verdade bíblica. Então, irmãos, conflitos, você não deve temer um conflito. Agora, esteja do lado certo do conflito. Não se meta numa coisa que não vai dar certo biblicamente falando. Então quem gosta de brigar, né? Tem gente que gosta de brigar, né? Mas como resolver as questões? Olha, não é fácil, né? Vocês têm muita experiência no ministério, vocês sabem como é difícil lidar com pessoas, né? Se é difícil lidar conosco mesmo, imagina como você vai tratar as pessoas talvez que não têm o seu nível de espiritualidade, de experiência, de sabedoria que Deus te deu quando Ele te chamou a ser líder de uma igreja. Então há uma luta para manter o padrão bíblico da igreja. Veja a epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo corrige aquela igreja. Uma luta, do início ao fim, uma repreensão contra a contaminação da cultura da época, de dentro da própria igreja. Então, conflitos estão fora e dentro da igreja, e nós precisamos saber como atar, como agir. E o pastor tocou hoje de manhã numa questão muito, muito importante mesmo. Precisamos ser homens. Ele usou a palavra macho. A gente é do interior, a gente sabe disso, o que isso significa, né? Gostei. Então, a desunião causa divisão, meus irmãos. A desunião, agora, por que causa divisão? É porque como podem 2 andar juntos se não tiverem acordo, né? Então, se você, como cristão, líder, membro de igreja, está causando um conflito, esteja certo nisso, né? E saiba fazer isso biblicamente. E não precisa ser ignorante, não, né? Não precisa ser, não. O pastor já tocou nesse assunto, não vou repetir. Então, a desunião causa divisão. As convicções pessoais causam divisão, né? Convicções pessoais. Eu já ouvi alguns dos meus alunos, eu sou calvinista. Você não é batista, não? Calvinista é da fé reformada, né? Essa posição, né? Todo batista, para ser batista, tem que crer na soberania de Deus, senão você não é batista. Crer na eleição, se você não pode ser batista se você não crê na eleição. Mas não, você não precisa partir para essas coisas que separam e acabam, na verdade, destruindo movimentos, né? Gostei da atitude do nosso pastor, onde eu frequento, né? Lá, Diane e eu estamos ajudando uma igreja lá. Agora, não vão rir não, mas o nome da igreja, se for traduzir para o português, a Igreja Batista da Encruzilhada, né? Não tem nada a ver com macumba, tá? É porque é exatamente no meio do país, de lá a rua central com a norte e sul. É por isso que é a Igreja da Encruzilhada, entre norte e sul e leste e oeste, tá? Não tem nada a ver com outra coisa, né? Mas ele disse, olha, há 12 anos atrás nós começamos essa igreja, ele falou, para que as crianças e os jovens que estão chegando agora na igreja, estão nascendo, podem ter um lugar tradicional para adorar a Deus e para servir ao Senhor e ouvir a verdade da palavra de Deus, ser ensinado a Bíblia. E essa aí é onde eu quero servir, quero ajudar. Eu até estava ajudando eles a reformar a cozinha da igreja um dia desse. Irmãos, veja só, a questão é preciso você estar andar junto. E a igreja às vezes não anda junto por uma falta de liderança real e espiritual. E aí cabe a você, pastor, líder. Aí você fica olhando esquerda e direita, buscando alguém para culpar. Não, é contigo mesmo, né? Eu falo isso para mim, né? Tem que olhar para mim primeiro.
aonde eu estou falhando, aonde é que eu errei, o que eu posso fazer melhor, o que eu preciso ler ou desenvolver. E a primeira coisa é você sentar num lugar quieto, dobrar o teu joelho e pedir de Deus a direção e a força, o entendimento, a sabedoria, para você poder agir de uma forma espiritual, né? E isso é impossível você ser um bom líder cristão se você não primeiro começa aí ajoelhado, né, pedindo a liderança e o poder de Deus na tua vida, né? Então a desunião causa divisão, convicções pessoais podem causar conflitos, ser demasiadamente opinado e forçar as suas ideias, o seu jeito de ser sobre as pessoas, né? Daí surgem as falsas doutrinas também, né? Aí nós podemos usar vários trechos, eu vou aqui adiante que nosso tempo está acabando. Lutas por controle. Olha, nós não podemos dominar o rebanho, não é de nossa, não é de nossa intenção dominar o rebanho. Deus diz não. Interessante que o apóstolo Paulo diz ali em 2 Coríntios capítulo 1, acho que verso 18 ou 12, 9, por ali, não lembro mais. Ele diz, olha, não que nós tenhamos domínio sobre a vossa fé. Olha, o apóstolo era conhecedor, ele era o líder, mas ele não dominava nem as convicções e nem a fé das pessoas. Precisamos respeitar as pessoas e não passar por cima dos limites que Deus coloca na sua palavra. E olha, não temos tempo para falar muita coisa aqui sobre isso, mas é só ler a palavra de Deus. 1 e 2 Timóteo é um excelente lugar para começar, para você saber qual é a tua esfera de ação como líder perante a igreja. Lutas por controle, 3 João verso 9, vocês lembram de Diótrofes? Diótrofes era um homem ditador dentro da igreja. 3 João verso 9, você pode ler 9 e 10 ali, a vida dele. Então, preste atenção comigo, né? Eu já li muita coisa sobre liderança, né? E eu acho que vocês já leram Maquiavel, né? O príncipe, né? Maquiavel, área política. Interessante que tem muita coisa lá dentro que serve para nós hoje, como líderes, né? Então, é bom a gente ler essas coisas para que nós possamos, né, entender melhor qual é a nossa esfera de ação, nosso modo de agir, mas principalmente é a palavra de Deus que vai nos ensinar, né? Tem coisas práticas que nós precisamos aprender das outras pessoas. Se trata de pessoas, né, que nós estamos liderando, né? Então, às vezes tem um conflito entre a liderança da igreja e a própria igreja. A liderança da igreja, ou a diretoria, vamos dizer, e o pastor. Às vezes é um desentendimento geral. Um puxa para lá, outro puxa para lá e o povo puxa para trás. Como resolver problemas na igreja? Em primeiro lugar, tem que ter muita paciência, né? Não sei se vocês lembram, mas naquele congresso o pastor Timóteo estava interpretando, né, a mensagem do pastor dele lá, que ele chegou conosco no último congresso. Ele disse que quando ele chegou lá, aquela igreja tinha quase 2.000 membros, né? Baixou para uns 300, quando esse pastor, que era um missionário na África do Sul, assumiu a igreja. Ele disse, Timóteo, eu levei 7 anos, ele falou, só acalmando as pessoas para eles parassem de brigar para nós podermos construir a igreja, reconstruir a igreja. Aí ele está lá, agora uns 15 anos, e agora a igreja está se levantando para um patamar de 500 pessoas mais ou menos. Levou 7 anos apagando fogo. Calma, gente, né? 7 anos. Eu não sei se eu teria essa paciência, não, né? Então, meus irmãos, aqui nós temos os exemplos bíblicos de como nós devemos agir, como nós devemos trabalhar nessa obra. E eu gosto de pedir opinião, eu gosto de pedir orientação. Os pastores que estão lá nessa igreja onde nós estamos frequentando lá e tentando ajudar, são pessoas de 75, 80 anos de idade, pessoas experientes. E eu não tenho vergonha de pedir opinião não, e pedir conselho não. Então,
isso aí é onde nós precisamos, como líder, ter um pouco mais de humildade, né? Então, meus irmãos, a liderança da igreja contra o pastor, os diáconos, lutas internas entre um grupo e outro. Primeiro você tem que analisar o porquê dos conflitos, né? Para você saber que lado você vai tomar. Onde você vai se posicionar. Antes da possibilidade de estar unida, a igreja precisa estar fundamentada sobre os ensinos de Jesus e os apóstolos. O que adianta você unir uma igreja sobre algo falso ou não verdadeiro? Então precisamos, a união que nós já acabamos de ler aqui em capítulo 4 de Efésios, é sobre a fé, a unidade da fé, a doutrina dos apóstolos, né? Então isso que é importante, né? Então veja só, segunda coisa, rapidinho aqui, já é 10h29, né? Já foi meia hora. 2. O perigo dos conflitos e os danos que causam, né? Nenhum de vocês aqui, que é pastor a qualquer extensão de tempo, escapou dos conflitos dentro da igreja, né? Nenhum de vocês. E então, pense comigo, olha o perigo dos conflitos desfazer uma obra que alguém levou anos e anos para construir. Um prédio, né? Tem uma igreja, estou pensando numa igreja que tanto eles brigaram que ficou 6 pessoas na igreja. A igreja fechou. Quando eles ficavam chamando o pastor, para quem quer pastorear a igreja de briguento, né? Basta os problemas que a gente já tem, né? A gente pensa assim, né? Brigaram até se acabar. Então, o perigo dos conflitos e os danos que causam, rapidamente, os conflitos enfraquecem a igreja. As pessoas ficam abatidas. O mal-estar que uma briga dentro da igreja causa, né? Cria a impossibilidade de comunhão entre os irmãos, né? Você acabou de brigar lá dentro da igreja, você não vai lá para fora e dizer para a pessoa com quem você acabou de brigar, né? Vamos lá comer na pizzaria. Não, vá não. Eu vi uma certa situação uma vez de uma igreja em que um membro da igreja foi armado para a reunião da igreja, com um 38. Pense nos danos e os perigos e os problemas, né? Que são causados por essa não tem comunhão, as pessoas ficam abatidas. Em Gálatas 5:15, o Paulo fala: se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Lute contra o diabo, não entre si, meus irmãos. Eu creio que o diabo muitas vezes não precisa nem levantar do seu trono para interferir na igreja, porque a igreja está se autodestruindo por ela mesma, por esses problemas, né? Os conflitos dentro dela. Ela devasta a igreja. Não só cria a impossibilidade de comunhão, não só cria pessoas abatidas, mas ela devasta a igreja. A política divide a igreja. Tem grupos ideológicos que querem criar, né, dentro da igreja, causas mundanas. A igreja não existe para isso. É uma eclesia, é um grupo chamado para fora para servir a Deus. Não é lugar para você impor políticas, né, e ideologias particulares ou comuns do mundo, né? Temos em Gálatas 5:20 as discórdias, dissensões, e isso eventualmente cria facções dentro da igreja. 1 Coríntios 1:12, isso já foi falado, eu acho, mas lembra que Paulo, Apolos, Cristo, outros grupos, facções. Mas eu queria ser da facção de Cristo, né? Irmãos, essas coisas o apóstolo Paulo repreende a igreja, né? Não é para ser assim. Veja só,
a terceira coisa aqui, o cansaço das brigas intermináveis, altercações sem fim, 1 Timóteo 6:6, a ausência da prática das virtudes, Gálatas 5:22. Veja só, a saída dos membros, a diminuição das finanças, a desmoralização da igreja, tanto nos olhos dos membros, como da comunidade ao redor. Tu pensa que é uma igreja que briga, a vizinhança não sabe disso? Ainda bem que ainda tem, hoje em dia a Maria tem ar-condicionado, né? E ninguém pode ouvir pela janela aberta as brigas que aconteciam antigamente, né? Às vezes a comunidade ficava lá, melhor do que a novela das 7, né? Já vi isso aí. Irmãos, então, pense comigo como a igreja fica desmoralizada se ela está desunida e briga. Isso não, irmão, está sobre os ombros da liderança da igreja. Isso não poderia acontecer. O apóstolo Paulo dá como nós devemos agir, liderar, não deixar as pessoas se destruírem a própria casa de Deus. E pense nas pessoas que vieram antes de vocês, as pessoas que deram ofertas para construir o prédio, que lutaram, que arriscaram a vida para fazer aquele trabalho ali. Então é muita coisa em jogo, né? Então o líder precisa liderar, ele precisa estar disposto a assumir o seu lugar e trabalhar conforme as normas bíblicas para continuar a igreja como ela foi estabelecida e deve ficar até a volta de Cristo, a buscá-la. Alguns não querem a paz, né? Gostam de brigar. Primeiro devem ser aconselhados, depois devem ser corrigidos, depois disciplinados e, se não aceitarem, excluídos. Às vezes a gente não tem coragem de fazer isso, mas é o que a Bíblia ensina, né? Então, nós temos aqui em Tito 3, verso 9 a 11, eu não vou ler, Romanos 2, 8, Tiago 3, 14. Pense como é impossível a igreja prosperar sem uma liderança espiritual, convicta, corajosa e tendo essas facções dentro dela. Aí a segunda coisa aqui, compromete o testemunho da igreja perante a comunidade. Aí corremos o perigo da igreja se tornar inútil perante os olhos da sociedade. Às vezes, das igrejas briguentas que eu já vi, os membros, eu disse, não, por que vocês não convidam para a conferência? Não, pastor, eu tenho medo de convidar alguém que pode criar uma briga aqui, aí eu passar vergonha com o meu visitante, né? Isso foi numa cidade do interior que eu ouvi essa conversa. Interessante, né? Filipenses 3 e 2 diz, acautelai-vos dos cães. Uou! Se você chamar alguém de cachorro, acho que ainda apanha, né? Hoje, né? Bem que agora o cachorro já virou bicho de estimação, até tem plano de saúde, né? Mas antigamente o cachorro era coisa para fora, né? Não, você não deixava entrar, hein? Hoje o pessoal dorme com o cachorro no colo, deitado junto na cama. Bem, né? Eu sou um pouco diferente, né? Mas interessante isso. Mas acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, a Bíblia diz, disfarçados como ovelhas. Isso é uma questão muito interessante, né? Então a liderança precisa identificar e resolver as questões, não pode deixar pendências, não pode empurrar com a barriga, precisa resolver. A terceira coisa aqui, que eu já estou terminando também, enfrentando e resolvendo os conflitos. Agora que interessa, né, é o que nós vamos falar aqui, de como nós devemos agir. Eu sou o primeiro a dizer, tem certa hora que eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, então eu preciso orar, eu preciso me humilhar perante Deus, eu preciso ter uma mentalidade, vamos dizer, uma atitude diferente do que às vezes eu quero como homem, né? Eu vejo que eu estou vendo com meus olhos. Então precisamos de coragem e disposição para enfrentar, para corrigir
e para edificar. Porque às vezes a pessoa pensa que só por corrigir você resolve a questão. Não. Tem que haver um trabalho completo. Se você vai destruir algo, você tem que reconstruir. Você tem que ter e saber cuidar da área espiritual das pessoas, né? Então, temos na palavra de Deus as instruções para a resolução dos conflitos e os problemas espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 a 27. Ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado uns dos outros. O maior problema da liderança hoje é a falta de amor realmente. A falta de amor pela obra de Deus, a falta de amor pelo povo de Deus, a falta de amor pela casa de Deus. Eu estou falando para um grupo de pessoas aqui que eu conheço, né? Talvez não seja nosso maior problema aqui nesse grupo, mas eu estou falando a nível de movimento, né? E a nível mundial. Ou talvez está faltando para nós isso, né? Verdadeiramente. Então, a igreja pode estar sofrendo com o que é chamado tardia disconesia. Isso é uma doença que você começa a perder o controle, né? Da sua mão, pode ser do seu rosto, pode ser da sua perna e levar você a cair. Aí isso é uma coisa complexa, né? A pessoa começa a tremer, tem remédio para isso, mas a igreja precisa estar em controle. Então, cada membro estando em controle de si mesmo, faz com que a igreja esteja controlada, né? Então, o trabalho do líder é ver essas questões espirituais, cuidar de cada um como pessoa e identificar os problemas. Isso pode demorar um pouco, né? Isso pode ser uma coisa complexa e talvez não agrada você a fazer isso, né? Quem aqui é psicólogo, né? E talvez isso ajuda, talvez atrapalha, né? Depende. Mas o descontrole dos movimentos cria uma instabilidade. Então, cada membro tem que estar em controle de si para que a igreja esteja controlada, né? Então, a igreja pode estar sofrendo com isso, né? E aí, o controle involuntário, né? O descontrole involuntário. A pessoa com tardia desconexia, ele não sabe, não consegue, né, pegar as coisas, não pode controlar, não pode segurar uma xícara de café. É interessante essa questão, mas aí dá para resolver isso, tem modo de resolver isso com remédio, claro. Mas então o remédio espiritual para a igreja é a palavra de Deus, é a liderança, é eles olharem e saber que estão sendo liderados por um homem espiritual, um homem que os quer bem e que tem a sua vida vamos dizer, alinhado com os princípios bíblicos e tudo mais, né? Principalmente aqui na questão da liderança que nós estamos falando hoje. Então, o diabo é o autor da maioria dos males dentro da igreja. Efésios 4, 27, capítulo 6, verso 11. Satanás está agindo. Então, a desunião, isso é talvez a arma mais poderosa que ele tem. Então, a igreja precisa estar na mesma página. A igreja, os membros precisam estar na mesma página, andando na mesma direção, com o mesmo sentimento. 1 Coríntios 1, 10, né? Aqui é muito bom. Vamos ler esse trecho, 1 Coríntios 1, 10. Aqui eu preciso ler isso aqui porque é muito bom esse trecho aqui. Assim a palavra de Deus diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Talvez o maior desafio da liderança da igreja do século 21 é o pastor conseguir isso. A sua igreja se compõe de pessoas que vieram de outros movimentos, pessoas que estão crescendo e não sabem muita coisa espiritualmente ainda,
Pode haver descrentes na membresia da igreja também, né? Membro descrente. Tem umas questões muito difíceis, às vezes, de atar, né? Então, é preciso, né, o pastor, o líder, a liderança da igreja, trabalhar esse versículo, 1 Coríntios 1:10, precisa ser uma realidade na igreja, senão não vai haver união e não vai haver progressão da igreja como um corpo, né? O corpo não pode, o braço não querer obedecer, né? Aí como é que a gente vai, se uma perna dá o passo e outra não quer dar o passo, né? Então, é preciso estar aqui em 1 Coríntios 1:10, um trecho fundamental para nós hoje. Inteiramente unido, mesma disposição mental, mesmo parecer. Como, pois, podem andar dois juntos e dar os passos se o corpo não tiver controle, né, de si mesmo? 1 Pedro 2, 1-2, aqui, despojando-se do mau comportamento e adotando o bom comportamento. É preciso, começando com o líder, o exemplo. As pessoas não vão seguir um bom exemplo se são pessoas espirituais. O povo de Deus, as ovelhas de Cristo, não vão ouvir outro senão o líder espiritual. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. De modo algum as minhas ovelhas vão seguir um pastor que não seja um homem espiritual, um líder que não seja espiritual. Então é interessante, você pode até ter liderados se você é um mau obreiro, como nós estamos vendo, né, aí nas empresas de fé, cheio de gente liderados por um mau obreiro, mas logo os espirituais vão abandonando, e depois abandonam a igreja se acaba, né? Depois, então é preciso que o pastor tome as providências e faça o que é certo, né? Salmo 133, verso 1: quão agradável é ser membro e adorar, contribuir e servir numa igreja unida, né? Uma igreja unida, que bom a gente estar numa igreja unida. Quão fortalecedor, quão precioso é isso, né? Gálatas capítulo 6, verso 1: preciso de uma pessoa espiritual para resolver questões espirituais. Não adianta alguém que está com pendências espirituais tentar resolver uma questão espiritual, não vai funcionar, né? A paciência e instrução bíblica, o aconselhamento bíblico, isso vai ser o santo remédio para uma igreja. E seja paciente, líder, se você assumir uma igreja com problemas assim, de desunião, seja paciente. Se Deus te colocou ali, continue. Vai demorar para ter crescimento talvez, mas continue, Deus vai te dar o fruto do teu trabalho. 2 Timóteo 2, 23 a 26, é interessante ali. A comunhão e a união vão voltar, pode demorar, mas vão voltar. Filipenses 4 e 2, lembra, veja como a Bíblia ensina como resolver essas coisas. Lembra da Sintique e a Vódia? Estavam brigando. As duas mulheres, pilares da igreja, estavam brigando entre si, discordando de alguma coisa. O que o apóstolo Paulo diz a elas? Pensem concordemente. Mas não ficou só nisso, né? Às vezes a pessoa pensa concordemente errado, né? Ele diz a elas: pense concordemente no Senhor. Filipenses 4 e 2. É um grande conselho. A maioria das brigas dentro da igreja podem ser resolvidos facilmente, se as pessoas quiserem, né, e aceitarem. Mas é do líder que surge essa ação. Se você deixar as pessoas à vontade, meu irmão, Deus te chamou para ser líder. Você precisa assumir o seu papel, a esfera da sua responsabilidade na igreja, né? Gálatas capítulo 2, verso 1. Paulo e Pedro brigando, hein? E agora? O dito briga de cachorro grande, né? Dois apóstolos. Como é que você vai resolver um problema entre dois apóstolos?
Pois o apóstolo Paulo, né, ele era um homem muito letrado e forte de temperamento e tudo mais, mas lembra como o apóstolo Pedro era, né? No meio de um temporal de noite, ele pula fora do barco. Eu não. Tenho muitas horas viajadas no Rio Negro, no Solimões, de barco. Eu nunca pulei no rio, principalmente num temporal, de noite. Então, pense em duas pessoas de caráter difícil. O que o apóstolo Paulo diz? Olha, eu resisti-lhe face a face, ele diz ali em Gálatas 2:11. Olha, foi necessário ele corrigir o apóstolo Pedro, que foi apóstolo antes dele, hein? Tinha mais tempo de apóstolo, mas foi o Paulo que corrigiu ele. Como ele corrigiu ele? Na palavra de Deus. Então, a liderança é isso. Às vezes é você ter que enfrentar pessoas com mais experiência do que você, né? Com mais tempo de serviço. É complexo esse negócio, mas Deus te chamou para isso, como líder, né? Interessante isso, né? Então, Atos 15:36-40, a desavença que surgiu a respeito de Marcos, outro problema. Pastor, o apóstolo Paulo, alguém já me perguntou, pastor, o apóstolo Paulo estava sempre em meio de brigas. Verdade. Às vezes ele mesmo, né, não aceitava, como nós estamos vendo nesses dois textos. Às vezes ele falava uma coisa e o pessoal queria matar ele, né? Mas interessante que Atos 15 nos ensina ali, é impossível você trabalhar junto com alguém sem não criar algum conflito e algum problema. Então, tem que saber corrigir, tem que saber aceitar, tem que saber fazer o que é certo biblicamente. E o erro aqui é muitas vezes a pessoa parte para a carne, para os sentimentos carnais, em vez de partir para a Bíblia. Sabe como apaciguar uma briga entre duas pessoas? Irmãos, vamos orar. Isso normalmente acaba a maioria dos problemas. Vamos orar, irmão. Vamos abrir a Bíblia e dizer o que Deus diz aqui sobre isso. Se você está tratando com uma pessoa espiritual, resolve o caso logo. Se não for espiritual, paciência, né? Pois é. Então aqui, o santo remédio para os conflitos, aqui eu coloquei aqui, Romanos 12, verso 3. Não pense de si mesmo além do que convém, o apóstolo Paulo diz. Normalmente as brigas acontecem, os conflitos surgem porque uma pessoa levanta a cabeça demais, né? Efésios 4, 2-3, por humildade e mansidão, ele diz, suportai uns aos outros. Ele não diz aqui gostai um dos outros, não, ele diz suportai um ao outro. Se eu não gosto, a maioria das vezes, nem de mim mesmo, eu não preciso gostar de você também, mas eu preciso lhe respeitar, eu preciso lhe suportar. E ele usa essa palavra suportar, e, né, isso aí tem certas coisas que eu não suporto. Não me traz um suco de jaca que eu não vou tomar, tá? O cheiro de mari me faz adoecer. Outro dia alguém trouxe um saco de mari para mim, meu Deus do céu. Eu odeio mari, né? Então, tem certas coisas que a gente não suporta fisicamente, mas a Bíblia diz, olha, nós precisamos suportar um ao outro. A liderança precisa entender isso em primeiro lugar. Você, né, é líder de pessoas amáveis e não amáveis, de pessoas espirituais e pessoas carnais, de crentes verdadeiros dentro da igreja e de pessoas que você duvida que foram salvos um dia, né? Então, terminou meu tempo, hein? Já estou terminando aqui. Isso aí é importante, né? Mansidão, para pensar a mesma coisa. Colossenses 3, 12-17, misericórdia, bondade, humildade, longanimidade, mansidão, perdão, verdadeiro amor, paz de Cristo com árduo, agradecidos, e Cristo habitando em nossos corações. Irmãos, eu acho que os problemas dentro da igreja surgem pela ausência da liderança espiritual em primeiro lugar. Então cabe a ti, líder,
de igreja, de movimento, de seminário, o que for, onde você for colocado, professor aqui na sala de aula, você tem que ser o exemplo, tem que liderar. Você precisa ser a pessoa que as pessoas podem olhar e ver em ti espelhado a pessoa de Jesus Cristo. Eu não posso avançar mais do que isso, irmãos. Para que eu vou além da Bíblia? Tem traços naturais de liderança que nós podemos utilizar, outros precisamos desenvolver, mas ao todo, quem vai nos capacitar para liderar a casa de Deus, liderar o rebanho de Deus, é o Santo Espírito de Deus e a Palavra de Deus. É isso aí que é a chave do sucesso de uma liderança e a resolução de conflitos dentro da igreja. Desculpe que o tempo que deu foi esse, né? Obrigado, irmão Manuel.